Muito bem, hoje, dia 24 de agosto, segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra com alegria a festa de São Bartolomeu. Bartolomeu, que é identificado com Natanael, como nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Na listagem dos apóstolos, em Mateus 10, Marcos 3 e Lucas 6, Bartolomeu sempre aparece depois de Filipe. Como foi Filipe que anunciou o Cristo a Natanael, então os padres da igreja concluíram que Natanael e Bartolomeu eram a mesma pessoa. Devemos observar que, em princípio, Natanael, ou Bartolomeu, se recusa a crer que Jesus é o Cristo. Mas Filipe insiste, vem ver. Assim também nós hoje, como Filipe, devemos insistir no anúncio de Cristo. Vamos encontrar muitos Bartolomeus que vão duvidar, que vão resistir, mas devemos continuar insistindo. E quando Natanael se aproxima de Cristo e Cristo diz: eis aí um israelita de verdade no qual não há falsidade, então Natanael se espanta, porque Jesus o conhecia. Esse é o espanto de Natanael. Da onde me conheces, Senhor? Então Jesus lhe fala que antes que ele estivesse sentado debaixo da figueira, Jesus o viu. Ou seja, antes dele se tornar um israelita, Jesus já o conhecia. E por isso, então, Natanael se converte. Olha primeiro com os olhos humanos e depois os olhos da fé se abrem. E Natanael faz essa bonita profissão de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse? Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Bartolomeu, um dos apóstolos. A liturgia se reveste de vermelho porque Bartolomeu, como todos os apóstolos, foram martirizados, deram sua vida por Cristo. Os santos padres da igreja acreditam que Natanael, Bartolomeu, foi esfolado. Mas antes de ser esfolado por causa da fé em Cristo, ele anunciou o Evangelho. Acreditam até, nos diz a legenda áurea, que ele foi à Índia e lá converteu o rei Polímio e toda a sua família, inclusive libertando sua filha de um demônio. Mas, para além da história da vida de São Bartolomeu, o que nos deixa a lição é a fé despertada num coração que está disposto a crer. Neste encontro de Filipe com Natanael, o que nós temos? Filipe, antes então, dessa passagem que nós acabamos de ler, os versículos antes, Jesus encontra Filipe e diz: vem e segue-me. E Filipe aceita o convite de Jesus, passa a segui-lo. E uma vez que se torna discípulo, ele vai anunciar o Cristo. E é por isso que ele vai a Natanael.
Filipe, para anunciar o Cristo. E nós também devemos fazer o mesmo. Nós nos encontramos com Cristo, é uma alegria conhecer Cristo e devemos também nós anunciá-lo com alegria. Então, Filipe vai a Natanael e diz: encontramos aquele de quem Moisés falou na lei e também os profetas. De quem Moisés e os profetas falam? Do Messias, do Cristo. É Jesus de Nazaré, o filho de José. E aí, Filipe dá a origem, a cidade, Nazaré, e também seu pai, José, que era carpinteiro. É uma origem humilde. Nazaré está na periferia. Nazaré é uma cidade pequena, pobre, e que tinha, sobre a qual recaía muito preconceito naquela época. E José era um carpinteiro. Portanto, é um carpinteiro, um operário, alguém sem importância, de uma cidadezinha pequena e insignificante. E enquanto o Messias, na concepção dos israelitas, e portanto de Natanael, que é um israelita de verdade, o Messias seria poderoso, um rei glorioso, como pode ser o filho de um carpinteiro de uma cidadezinha esquecida? Então, Natanael diz a Filipe: de Nazaré pode vir coisa boa, o que pode sair daquela cidadezinha esquecida do mundo e de Deus? Mas Filipe não se dá por vencido. Ele diz: vem ver, ele insiste. Muitas vezes, diante da nossa missão, quando nos deparamos com alguma dificuldade, quando alguém resiste ao nosso anúncio do Evangelho, a primeira reação que temos talvez seja desistir. No entanto, no exemplo de Filipe, nós vemos que é necessário ter coragem e persistência. Mas Filipe também sabia que Natanael era um homem aberto a Deus. E isso é importante, estar com o coração aberto a Deus. Então, Natanael, Bartolomeu, resolve acompanhar Filipe. Mas antes de se aproximar de Jesus, Jesus diz: eis aí, um israelita de verdade no qual não há falsidade. Então, Natanael se espanta. Ele me conhece. Ele sabe que sou um israelita. E diz: de onde me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, ou seja, a sombra da fé. A figueira é um símbolo da fé judaica. Percebi você, de fato, a sombra da fé, vivendo com piedade a sua fé em Deus. E então isto leva Natanael a reconhecer Jesus. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui, então, esses dois títulos de Jesus que são proclamados pelos lábios de Natanael, que duvidava. São os títulos do Messias, do Cristo, o Filho de Deus e também o Rei de Israel. E Jesus diz: acreditaste porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Ou seja, te disse quem você era? Coisas maiores do que esta verás. E o Filho do Homem descendo dos céus, com os anjos subindo e descendo. Então, o que Natanael, Bartolomeu, nos ensina? Que quando olhamos as coisas com os olhos humanos, a nossa visão é restrita. Nós não enxergamos além daquilo que se nos apresenta. Mas quando os olhos da fé se abrem, então nós vemos as maravilhas de Deus. Peçamos a Deus sempre a capacidade de enxergar e de olhar as coisas à nossa volta com os olhos da fé. Tenhamos a perseverança, o entusiasmo e a coragem de anunciar Jesus Cristo a tantos Natanaéis que se encontram no nosso tempo. Que sejamos, de fato, verdadeiros discípulos de Cristo, anunciando o seu reino, apresentando sua pessoa aos homens e mulheres de nosso tempo. E que São Bartolomeu interceda por nós. Deus abençoe a todos.